Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Se você tem acompanhado a nossa série de mensagens a respeito das parábolas de Jesus, você deve perceber que nós estamos na 10ª parábola, mas na verdade é a 9ª. Eu expliquei isso no vídeo anterior, que eu estou seguindo a ordem das sessões, começando em Mateus, onde o autor bíblico ele vai descrevendo as diversas parábolas de Jesus, que a edição que eu estou usando, que é a KJA, o editor dessa versão, ele colocou nessas seções que não tem na Bíblia no original, né? Mas ele foi colocando parábola tal, parábola tal. E aí eu cheguei na parábola anterior, né? Mas relendo o texto bíblico, eu percebi que tem uma outra parábola antes daquela, né? Que está meio que escondido ali no texto bíblico. E esse texto que está lá no capítulo 15 de Mateus, na minha tradução, na minha edição, diz Jesus, as tradições e a lei. E aí no decorrer desse texto, ele vai e coloca mais uma parábola, que diz assim os versos 10 e 11, 15 a 20. 10 e 11 diz assim: Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. E aí lá nos versos 15 a 20, o texto segue: Então pediu-lhe Pedro: Explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: Também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E essa mesma parábola está lá em Marcos 7, dos versos 14 a 23. Então, para a gente introduzir e dar o contexto dessa parábola, Jesus está confrontando os fariseus, os demais líderes religiosos e mestres da lei a respeito de que eles invalidavam a lei de Deus, as escrituras sagradas, na medida em que privilegiavam as suas próprias interpretações, os seus costumes, ou seja, as suas tradições religiosas, que contradiziam o espírito da lei, que é o que está lá em Mateus 15, dos versos 6b ao 9, esse mesmo texto que a gente está lendo aqui, e Marcos 7, de 1 a 9. Inclusive, diz aqui o verso 12, então aproximando-se dele os discípulos avisaram: Sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras. Por quê? Porque os discípulos não entenderam, mas os fariseus entenderam o que Jesus quis dizer. Percebe? Uma das tradições dos fariseus e dos demais líderes religiosos era o lavar as mãos de maneira cerimonial antes das refeições, lavar as mãos para se manterem puros. Tá? E aí eles reclamam que vê os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, e aí entra nesse contexto que a gente leu agora. Tá certo? Então é essa a introdução, o contexto dessa parábola. E o que significa essa parábola sem nome, que eu dei o nome aqui de o que entra e o que sai pela boca? Os discípulos de Jesus pedem que ele explique a parábola, está lá no verso 15 de Mateus 15, também no verso 17 de Marcos 7. Jesus questiona então a falta de entendimento dos discípulos dele a respeito da parábola, e a impaciência de Jesus indica que não era apenas uma questão de aprendizagem ou compreensão meramente intelectual ou teológica, mas falta de fé ou de revelação por parte dos discípulos. Tá certo? Ele explica então que o que torna alguém puro ou impuro não é o alimento que entra pela sua boca. Conforme Marcos 7,19b, Jesus proclamou que todos os alimentos são puros. E aqui cabe uma explicação. A pureza, entre aspas, ou impureza também, entre aspas, cerimonial de um determinado alimento, conforme proibido ou liberado por Moisés em sua lei, dizia apenas a velha aliança, tá certo? Que possuía um contexto histórico, geográfico, religioso e cultural específicos, e não era uma vedação genérica e eterna. Tá? Marcos detalha isso, por quê? Porque quando ele foi escrever o seu evangelho, ele se amparou no relato do apóstolo Pedro.
Então, certamente que Pedro lhe contou a história de como foi chamado para pregar a Cornélio, que foi narrado por Lucas lá em Atos, no capítulo 10. Então, Marcos, quando vai fazer essa mesma narrativa que a gente encontra aqui em Mateus, a gente vê que Marcos ele se estende um pouco mais. Por quê? Porque Pedro, que tinha sido uma das pessoas presentes nessa situação, relata a Marcos o que aconteceu, mas acrescenta o que passou com ele quando ele foi chamado para pregar a Cornélio. E isso faz toda a diferença com relação ao que a gente vê aqui em Mateus, tá? Então Jesus, continua dizendo que o que torna alguém puro ou impuro é o que sai do seu coração. Por quê? Porque, segundo o verso 19, do coração é que procedem os maus intentos ou pensamentos, conforme Marcos 7, 21. Mente, cogitação ou maldades, atos, conforme Marcos 7, 22. Os homicídios, adultérios, imoralidades, e no original é a palavra porneia, pensamentos imorais, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Além dos comportamentos que a gente vê descritos aqui em Mateus, Marcos ele vai além e elenca ainda os seguintes: a inveja, que é o que? Desejar o que o outro é, ser o que o outro é, ou ter o que o outro possui. No original tem desejos cobiçosos. A devassidão, que é o olhar sensual ou imoral e malicioso, cheio de maldade. E aqui a gente abstrai, não é só malícia no aspecto sensual da imoralidade, que a gente já falou sobre isso, a porneia, né? Mas é tudo que diz respeito à malícia, a ter segundas intenções, entende? E aí a gente pode comparar com Mateus 6, 22 e 23. Falsa testemunha, Mateus 15, 19. E aqui a gente tem uma diferença entre a mentira versus o engano ou dolo, que é o que está lá em Marcos 7, 22. E aqui diz respeito, então, tanto a palavras quanto a comportamentos enganosos ou enganadores. Mas ele fala também a respeito da difamação. E a difamação é falar mal de alguém, querendo ferir sua reputação. Também contra Deus. Eu acho interessante que no original é a palavra blasfêmia, calúnia e blasfêmia, que é o que diz aqui em Mateus 15, 19. Marcos diz ainda arrogância, orgulho, vaidade, ou seja, considerar-se superior a alguém. Vide Filipenses 2, 3 e 4. E, em último lugar, Marcos menciona a insensatez, que é a falta de bom senso e de juízo. Eu não vou me esticar aqui, mas acho que dá para perceber que o que é narrado aqui em Mateus 15 e em Marcos capítulo 7 tem muita semelhança daquilo que Paulo vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 5, versos 16 a 22, a respeito das obras da carne. É ou não é verdade? Mas Mateus 15, 19, Marcos 7, 23 dizem que esses comportamentos, atitudes e ações são o que contaminam o homem. Por quê? Porque vem de dentro, do coração. E isso porque, conforme Mateus 12, 35, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. E ainda que a árvore boa produz bons frutos, conforme Mateus 7, 17 a 20. É uma questão de essência, de natureza. Não pode algo bom produzir coisas ruins, ou o contrário, algo ruim produzir coisas boas. E para a gente concluir o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer uma pequena conclusão / aplicação. Que não são as coisas externas que nos tornam puros ou santos internamente, como rituais, jejuns, entre aspas, entenda que eu estou falando jejum entre aspas, tá? Ou a abstinência de determinados alimentos, como acreditam, por exemplo, os judeus, os hindus, os adventistas ou os católicos, tá? Mas aquilo que nós falamos ou fazemos demonstra que tipo de árvore, entre aspas, nós somos, se árvores boas ou más. E olha só, Cristo não está dizendo aqui que não devemos ter cuidado com o tipo de influência que recebemos ou o conteúdo que nós consumimos. Pelo contrário. Por quê? Porque isso alimenta nossa alma e nosso espírito. E essas coisas podem ser boas ou ruins, conforme sejam, por exemplo, a palavra de Deus, outra coisa produtiva ou boa, ou o contrário, coisas que não edificam, que não constroem.
E entenda, até mesmo o excesso de coisas neutras, entre aspas, eu vou usar esse termo bem entre aspas, pode nos fazer mal, nos fazer distrair do propósito de Deus, como até a comida, se consumida em excesso, se ingerida em excesso, também faz mal. É o fermento dos fariseus, conforme Mateus 16, 5 a 12, um texto um pouco mais à frente do que esse, vai ensinar práticas religiosas desprovidas de compaixão, ou seja, hipocrisia, feitas apenas ou principalmente para aparecer. Amém? Que Deus nos ajude a entender essa parábola de Jesus, não sermos como os discípulos dele, que foram tardios em entender, até os fariseus entenderam que era com eles que ele estava falando, mas que a gente possa avaliar a nossa religiosidade, a nossa prática religiosa, o nosso cristianismo, se tem sido genuíno, se produz frutos bons ou se não produz frutos bons, para que as pessoas olhem para a gente e não vejam hipócritas, que sejamos pessoas íntegras nesse sentido, de as nossas palavras serem condizentes com o cristianismo que afirmamos viver, e que a nossa vida seja esse testemunho. Amém? Se esse vídeo edificou você, curta, comente, compartilhe, que Deus abençoe.